volta com o seu programa Assembleia de Deus com você. Quero convidá-lo agora para a leitura da Palavra de Deus, no texto que nos basearemos para a nossa meditação no programa de hoje. Se o amigo e irmão puder abrir a sua Bíblia, apanhar uma Bíblia e ler comigo, abra e leiamos a Palavra de Deus em 1 aos Tessalonicenses, na primeira carta do apóstolo São Paulo, aos crentes, à igreja que estava em Tessalônica, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 15, 16 e 17. E a palavra do Senhor diz desta maneira: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amados irmãos, amigos telespectadores, nós começaremos no nosso programa de hoje uma série de 2 ou 3 mensagens sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus para tirar a sua igreja da terra. Talvez você já tenha ouvido falar deste assunto, mas não tenha dado importância a este assunto, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja da terra. Mas eu gostaria que pensássemos um pouco, pelo menos por 2 ou 3 mensagens nos nossos programas, sobre este fato que acontecerá, o arrebatamento da igreja. A igreja será retirada da terra. E quem é a igreja? A igreja é composta por pessoas que servem a Cristo, pessoas que amam a Cristo, pessoas que se entregaram a Cristo, tanto aquelas que estão vivas hoje, neste momento, como todas aquelas, desde Adão até os nossos dias, que morreram na esperança da vinda de Jesus, na esperança do Salvador, aquelas pessoas que serviram a Deus, aquelas pessoas que se prepararam para estar com o Senhor por toda a eternidade. Então a igreja é composta de pessoas salvas em todas as épocas, em todos os lugares, tanto as que já morreram como aquelas que estão vivas. A igreja militante é a igreja que está viva, os crentes que estão vivos hoje. E a igreja triunfante, numa linguagem teológica, aqueles que já dormem, aqueles que já estão com o Senhor aguardando o arrebatamento da igreja. Mas nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas não acreditam que Jesus vai voltar. As pessoas não acreditam que a igreja vai ser arrebatada da terra. Geralmente, quando se fala sobre a vinda de Jesus, sobre a igreja sair da terra, as pessoas inventam diversas filosofias, teorias para tentarem desacreditar as pessoas, as outras pessoas, sobre esse fato que se dará, não sabemos quando, mas sabemos que a palavra de Deus promete, o Senhor prometeu que vai voltar para levar a sua igreja. E nós queremos dizer para você que eu que lhe prego nesta manhã, a igreja de Cristo, composta de todos os crentes salvos de hoje. Não estou falando de todas as pessoas que visitam a igreja, estou falando de todos os crentes salvos em Cristo Jesus. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas em todas as igrejas que não serão arrebatadas no dia da vinda de Jesus. E por que não serão arrebatadas? Elas não estarão na igreja, elas não estarão cantando, elas não estarão pregando, elas não estarão até orando também, sim. Só que no meio de todas as igrejas, em todas as épocas, existiram pessoas que não serviam a Deus, estavam ali apenas
ocupando espaço, estavam ali, mas o seu coração não estava em Deus. Assim como em todas as épocas da humanidade, o homem também foi assim com Deus. O Senhor certa vez se queixou para o povo de Israel, dizendo: este povo clama a mim com os seus lábios, a sua boca está perto de mim, eles dizem que estão perto de mim, mas o seu coração está longe de mim. Então hoje é do mesmo jeito. Existem pessoas que no dia do arrebatamento da igreja, elas vão se dar conta de que realmente não estavam servindo a Cristo. Mas como comecei a dizer, todas as pessoas que acreditam no arrebatamento da igreja e que estão preparadas para esse dia do arrebatamento da igreja, nós cremos como: estou diante dessas câmeras, vendo esta câmera que está me filmando para levar você a mensagem de Deus. Da mesma forma que nós estamos vendo ela, que cremos que é uma câmera, nós cremos na vinda de Jesus. Nós cremos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas aí, muitas pessoas hoje do mundo dizem: isto é coisa para pessoas fracas, pessoas que não querem encarar a vida, encarar os problemas da vida, pessoas que querem viver uma vida de fuga da realidade. Não, os cristãos verdadeiros não vivem uma vida de fuga, eles vivem uma vida de esperança, eles vivem uma vida de certeza. Nós enfrentamos todos os problemas que vierem a nós, que se atravessarem à nossa frente, mas nós os enfrentamos com esperança, com fé, crendo na garantia de que um dia esses problemas passarão e um dia nós estaremos na eternidade com o Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: os crentes verdadeiramente salvos que aguardam a vinda de Jesus, eles não se preocupam com o aquecimento global da Terra, apesar de lutarmos pela preservação do meio ambiente. O crente verdadeiro, ele preserva, porque é a vontade de Deus que nós preservemos as coisas que Deus criou. Mas nós não nos preocupamos, não ficamos alarmados com as notícias, inclusive com as últimas notícias divulgadas pela ONU sobre o futuro ambiental da Terra, sobre o aquecimento global da Terra. Porque nós sabemos que nós não somos da terra, nós estamos na terra, mas breve nós estaremos com o Senhor na eternidade, porque Jesus garantiu-nos que vai voltar para buscar a sua igreja, e os verdadeiros cristãos fazem parte desta igreja. Nós não nos preocupamos muito se vai faltar água no futuro, apesar de termos consciência de que precisamos preservar a água, preservar as fontes das águas, porque é uma verdadeira tristeza nós percebermos que antigamente onde tinham mananciais de água hoje não existem mais, mas nós não ficamos alarmados com isso, porque nós sabemos que no dia do arrebatamento da igreja nós não precisaremos mais de água da terra. O certo é que nós estamos aguardando a vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E você? Você já está aguardando esta vinda? Deixa eu citar um texto bíblico para iniciarmos o esboço, para iniciarmos a pregação que temos para este programa. Em São João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos a garantia de Jesus, e as palavras de Jesus são verdadeiras. Ele mesmo disse de suas palavras: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E o verdadeiro cristão que acompanha, que acredita, que estuda, que lê a palavra de Deus, sabe que as palavras de Jesus estão se cumprindo. Pois bem, mas então você talvez quisesse me fazer a pergunta: mas pastor, como é que nós sabemos que esse Jesus vai voltar? Como é que nós ficamos sabendo que ele vai voltar? Quando é que vai estar perto a sua vinda? Primeiramente, deixa eu lhe dizer, o Senhor Jesus,
não nos deu nenhum sinal específico, estou falando de sinal específico sobre o dia da sua vinda. Mais tarde nós falaremos mais especificamente sobre este assunto. Mas ele nos deu diversos sinais gerais quanto ao seu retorno, especialmente quanto ao seu retorno em glória com a igreja já arrebatada. E quais foram esses sinais? Ele falou de diversos sinais, são muitos os sinais. Ele falou de sinais na área religiosa, que viriam muitos cristos dizendo, eu sou o Cristo, pregando em nome de Cristo, mas ele disse, não vos enganem, porque não será assim sem que todas as coisas que estão previstas aconteçam. Ele falou então de sinais na área religiosa, falou dos falsos cristos, dos falsos cristãos. Ele falou de sinais na área política, de governantes, ditadores, governantes que mandam, querem mandar como bem entendem, como aconteceu com Hitler e outros governantes que ainda existem, infelizmente, em nossa terra. Ele falou sobre problemas também na área social, como a fome, como doenças, como pestes. Ele falou de sinais na área da natureza, como terremotos, como grandes problemas na natureza, como nós estamos vendo hoje, as enchentes temporais, tsunamis, enfim. Ele falou sobre diversos sinais gerais que marcariam a proximidade da sua vinda. E como disse, especialmente relacionados à segunda vinda dele, já com a igreja arrebatada. Então, se ele nos deu sinais mais específicos relacionados à sua segunda vinda, já com a igreja arrebatada, nós sabemos que a igreja será arrebatada e será levada ao tribunal de Cristo, e segundo a palavra de Deus, nós estaremos com Cristo durante cerca de 7 anos lá na glória com o Senhor, durante esse período em que a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, que não vamos falar sobre este assunto. A igreja vai ser julgada e suas obras vão ser julgadas, vai ser galardoada, vai entrar nas bodas, na festa de casamento com o Cristo que a arrebatou, enquanto na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Então a Bíblia nos ensina que passará um tempo de cerca de 7 anos, chamado por Daniel de 1 semana. E nesse tempo, a igreja estará na glória com o Senhor, enquanto na terra haverá tribulação, mas depois a igreja retornará com Cristo. Então, a maioria desses sinais gerais, que eu tenho apenas apontado alguns pouquinhos aqui, eles se referem à segunda vinda, esse momento quando Cristo vai voltar para buscar, ou para reinar, melhor dizendo, com a sua igreja. Pois bem, mas tendo dito isto, ou falado rapidamente sobre esses sinais, que são muitos os sinais, se você parar para observar, Jesus também falou sobre sinais na família, pai contra filho, filho contra pai, filho contra mãe, e aí falou ainda mais os genros contra a sua sogra, a nora contra a sua sogra, enfim, o Senhor deu diversos sinais e todos eles estão acontecendo. Por isso nós afirmamos que a vinda de Jesus para arrebatar a igreja poderá ser a qualquer momento. Ele deu um sinal também muito importante, um sinal geral, dizendo, e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, porque naqueles dias comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, nos dias de Noé, enquanto Noé preparava a arca para que ele e sua família fossem salvos, juntamente com os animais que Deus colocou na arca, enquanto ele fazia a arca, eu imagino que muita gente chegou para ele e perguntou, o que é isso, Noé? E ele disse, Deus me falou que vai destruir, eu imagino que Noé dizia, Deus me falou que vai destruir o mundo com água, eu estou fazendo uma arca para me salvar, se você quiser ser salvo também, vem para cá. Eu imagino que Noé falou por muitas vezes, e as pessoas talvez zombavam de Noé. Assim como
Eu não tenho dúvidas de que algumas pessoas poderão estar zombando ou poderão desacreditar desta palavra que começamos a pregar no nosso programa de hoje. Mas deixa eu dizer, Jesus falou, como nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Os homens hoje estão valorizando mais as coisas do mundo, mais as coisas materiais, mais as coisas desta vida, do que as coisas de Deus. Quando convidamos as pessoas para ler a palavra de Deus, para orar, para estar na igreja, ouvir a palavra, para evangelizar, as pessoas não têm tempo para estas coisas. As pessoas só têm tempo para os seus trabalhos, para os seus divertimentos, para a sua vida profissional, às vezes nem tempo para a família tem. E não é pecado fazer todas estas coisas, mas uma coisa é preciso que a gente faça, é preciso acreditarmos na palavra de Deus. E o Senhor diz-nos muito claramente na sua palavra, como foi naqueles dias, assim será também a vinda do Filho do Homem. O texto que nós lemos, que não vai dar para a gente meditar, nem entrar praticamente nele hoje, diz assim, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim, ou a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu quero ressaltar desse texto só mais uma coisa para encerrar a mensagem de hoje. O apóstolo São Paulo, ao escrever esta carta aos Tessalonicenses, ele cria tanto na vinda de Jesus que ele disse, depois nós, os que ficarmos vivos. Ele acreditava, ele esperava a vinda de Jesus para os seus dias, para aqueles dias. Tal era a fé do apóstolo que ele se coloca entre aqueles que estariam vivos no arrebatamento da igreja. Porque ele cria, porque ele esperava. Da mesma forma, o verdadeiro cristão hoje crê como Paulo cria. Nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que já morreram em Cristo. Se você quer também crer, se você quer acreditar nesta verdade escriturística que nós não podemos negar, ninguém poderá negar, eu quero convidar você para entregar a sua vida a Jesus nesta manhã, e a partir desta manhã, Ele vai mudar a tua vida, e você vai passar a crer também na vinda de Jesus, como Paulo cria, como os santos do Novo Testamento criam, e como os santos de hoje, como os cristãos de hoje, também creem que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E assim eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai Santo que estais nos céus, eu quero, Senhor, te adorar e te glorificar, no nome de Jesus, pela tua santa e preciosa palavra, Pai. Esta palavra que é viva e eficaz e que nos garante que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus e pedimos, Pai, o perdão dos pecados das pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoe os seus pecados, Pai. Aquela pessoa que tem dúvida, Senhor, quanto à vinda de Jesus para arrebatar a igreja, tem dúvida quanto o seu preparo para esse dia, Pai, eu peço que o Senhor tome a sua vida, perdoe os seus pecados, prepare, Senhor, a todos para esse grande dia da vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Pai, nós oramos e ministramos sobre todas estas pessoas em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou
fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Oh, um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou.